E aí, boa noite. Estou aqui na casa desse mega especialista. É um enorme prazer estar aqui. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa. E como eu tinha prometido esse bônus incrível, você vai ouvir algo muito incrível agora. Então, se apresenta melhor para essas pessoas que estão Eu vendo. agradeço o convite do Rander, né, por ter me convidado aí para esse projeto aí tão promissor. Meu nome é Eusébio, sou médico psiquiatra, trabalho com psiquiatria forense, trabalho com psiquiatria clínica, atuo na região de São Paulo, Jundiaí, Grande São Paulo, e tive o prazer de ter esse convite aí do Rander, né, através do Instagram, né, eu seguindo o Rander me seguindo através do Psiquiatria Descomplicada, né? E passo a palavra ao anfitrião. Eu vou deixar depois as redes sociais dele para você acompanhar melhor. Eu acompanho já há um tempo e eu tenho aprendido muito. Então vamos lá, eu vou bater esse papo com ele. Espero que você realmente seja impactado com esse bate-papo. Doutor, deixa eu te falar. As pessoas já estão participando comigo desse desafio e elas já têm vivenciado várias experiências. Eu tenho passado esse desafio, algumas dicas de meditação que eu já comentei com você, umas dicas de mudança de pensamento. E eu acredito que através desse desafio as pessoas possam ter uma mudança de mentalidade e descobrir algo que realmente motive elas. E o que você pensa? Qual que é a importância de as pessoas criarem essa nova motivação? O que você me diz baseado nesse desafio que as pessoas estão fazendo? Eu acho que a motivação, né, ela está diretamente relacionada ao desejo, e o desejo é o que nos motiva, né? É a força motriz, né? O desejo está diretamente relacionado às fantasias. E precisamos ter fantasias, precisamos fantasiar, precisamos desejar para caminhar diante dessas adversidades e intempéries que é natural da vida, né? E você vem aí com esse projeto, nesse estímulo, acho muito digno, muito Sei. interessante. E você, por ter acompanhado já diversas pessoas, eu acredito, de todo tipo de casos. A gente tem pessoas assistindo aqui de 15 anos até a terceira, quarta idade. Eu fico muito feliz por isso. Porque eu acredito que existem desafios e métodos que é para todo mundo. Mas tem muitas pessoas que não acreditam nela. Às vezes ela acha que ela não está preparada para aquilo. Você que é um especialista, você pode falar realmente com propriedade. Existe idade, existe energia, aonde que determina se a pessoa ela é capaz de alcançar o que realmente ela deseja? Eu acho que a partir do momento que a gente se livra, né, dos grilhões e dos estigmas alheios, né? Eu acho que todo mundo é possível realizar e desejar, né? O desejo é a coisa mais democrática, né? O desejo está diretamente relacionado à subjetividade e à potencialidade de cada um. Porém, muitas pessoas se castram e se cerciam desse desejo e dessa potencialidade pelas opiniões alheias, né? Pelas opiniões de terceiro e pelos próprios estigmas e medos que eles colocam. Então, a partir do momento que você se liberta da expectativa do outro, você, boom, vai estourar. Isso até é o que acontece às vezes com pessoas que terminam a faculdade com 40 anos, com 50 Sim, anos. tive colegas que foram cursar medicina com 45 anos, com 2 filhos já criados tal, e entrou em medicina. Hoje ela é uma grande médica pediatra formada pela USP, então não há idade para desejar. Não há idade. O desejo é a coisa mais democrática e intrínseca da gente. E eu vejo às vezes pessoas que estão na flor da idade, às vezes tem 15, tem 16, tem 20 anos e às vezes já está desistindo do jogo da vida. E às vezes eu fico assim muito preocupado porque eu acho que ainda falta as pessoas se conhecerem para elas entenderem o potencial delas. E você acha que é benéfico a pessoa ela estipular sonhos e realizações grandes? Tem até um projeto que eu chamo o projeto Mirando a Lua, que eu aprendi com meu pai, aprendi alguns especialistas falam, que depois eu vou até passar um pouco sobre essa teoria, de você mirar algo muito longe, muito maior do que você imagina. Você acha benéfico isso? Sim, sim. Né, um dos maiores empresários do país já falou: sonhar grande, sonhar pequeno, custa o mesmo. Então, qual a importância de você mirar longe?
Porque a partir do momento que você tem a concretização de um desejo, de uma meta, logo depois vem o esvaziamento, vem uma falta, vem uma angústia. Então, fazendo uma analogia, aquela pessoa que sempre sonhou comprar um carrão, tal, aí compra aquele carro, tal, anda 3 meses e fala, era isso? Né? Então, é inerente. A partir do momento que você concretiza esse desejo, vem esvaziamento. Então, a gente tem que desejar alto, desejar longe e desejar num foco, numa perspectiva produtiva. E não só numa produtiva de maneira egóica para si, mas produtiva para o coletivo, produtiva para compartilhar, porque isso vai gerar novos desejos, novas metas, novas capacidades produtivas. Sim. Eu acho isso muito incrível porque eu sou um grande sonhador e eu costumo percorrer todos os meus sonhos. E parece que cada dia que eu durmo, meu sonho fica maior. E é legal porque quando eu acordo eu falo, meu Deus, meu sonho está maior, eu tenho que correr mais, eu tenho que colocar mais energia nisso. E até uma das dicas que eu vou dar, que eu dei nesse desafio, é para as pessoas deixarem de lado tudo aquilo que impede essa energia, aquilo que impede. É tipo aquele cair do prédio. Você está sonhando, está muito animado, você está quase para voar no sonho, você cai do prédio e acaba o sonho. Eu acredito que na vida real a gente passa muito cair do prédio, que é esse detalhe do sonho. Às vezes você está animado, tá, e vem uma pessoa e fala, cara, você não é capaz. Ou até você mesmo faz alguma coisa que você não consegue. Qual que você acha que seria um segredo ou uma dica para a pessoa ela acreditar nela e continuar percorrendo o caminho e não deixar nada atrapalhar esse empenho dela? Eu vejo muito, né, o time, né? Todo, como você falou, esse autoconhecimento, através desse autoconhecimento, você vai entender seu timing, né? Então, as pessoas têm timings diferentes, né? Isso está relacionado ao desenvolvimento pessoal dela, está relacionado às influências hereditárias, familiares dela, ao contexto social que ela vive. Então, a pessoa ela não pode se desencorajar pelo timing dela ser diferente. Ela olhar para a grama do vizinho e falar, pô, a grama do vizinho já é mais verde e tal, porque o timing do vizinho é diferente, né? É diferente para aquela virtude, mas você vai ter um timing mais rápido em outra virtude. Isso aquele vizinho vai entender. Então você tem que ter autoconhecimento do seu timing, né? Da sua potencialidade e dessa sua virtude, né? E isso tem um tempo diferente para cada um, mas não se deixe desencorajar pelo seu timing ser diferente, né? Sim. E isso é muito importante porque às vezes a pessoa ela tá querendo alcançar algo que ela tá vendo a pessoa alcançar e a pessoa por ter alcançado num time diferente ela desacredita. Então às vezes a pessoa conseguiu isso, uma promoção no emprego, conseguiu isso, uma realização, passou no concurso, teve uma aprovação e eu não passei ainda. Eu acho que o ainda ele é só uma vírgula no caminho, não um ponto final. Então isso que eu tenho procurado motivar as pessoas, que o ainda ele é uma vírgula, ele não é um ponto final. Então ainda você não conseguiu, vírgula, segue em frente que você vai conseguir. Mas tem muitas pessoas que às vezes não deixam, acabam caindo no descuido. E algo que eu venho presenciando muito é que por as pessoas às vezes não terem sonhos, não terem metas, ou não conseguirem alcançar o que elas tanto sonham, elas acabam entrando num quadro depressivo, um quadro um pouco mais complicado. Doutor, algo que eu tenho visto muito hoje, é um tema muito, muito falado, muito debatido, mas eu queria trazer ele simplificado. Eu quero que você agora desmistifique esse assunto, que é a depressão. Eu tenho visto muitas pessoas falando, eu estou com depressão, mas você pode me explicar o que seria uma depressão orgânica, diferenciado de uma depressão circunstancial? Me fala sobre isso e simplifica isso pra gente. Eu acho muito pertinente esse assunto, né? Especialmente porque a gente está no mês de setembro, né? É o mês setembro amarelo, o mês da prevenção do suicídio. E o suicídio está relacionado diretamente, né, a síndromes depressivas e alguns outros transtornos em saúde mental. Mas falando da depressão, para desmistificar, hoje a gente sabe que a depressão é uma doença multifatorial.
a gente tem uma suscetibilidade genética, mas tem que ter um gatilho. Um gatilho de um contexto de desenvolvimento, de vida, inclusive de fatores extrínsecos, né? Uma perda, passou por alguma tragédia pessoal. Então, mas sempre a pergunta que eu ouço, mas quando eu devo procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando eu devo que medicar? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está num momento do mundo que a gente está muito patologizando a vida, está querendo medicalizar a vida. A gente tem que saber que quando a gente tem que procurar uma ajuda, a gente tem que procurar uma ajuda quando esse humor deprimido, essa perda de vontade, essa perda de prazer pelas atividades habituais, essa sensação de vazio, essa sensação de angústia, de procrastinação, isso começa a impactar nossa esfera pessoal, seja nossa esfera familiar, seja nossa esfera de trabalho, seja nossa esfera de articulação social. Então, a partir do momento que há um impacto real, sim, temos que procurar uma ajuda. Temos adversidades intempéries na vida episodicamente? Temos, né? E aí a gente pode desenvolver uma reação aguda ao estresse, né? Um transtorno adaptativo, mas isso com o manejo de um psicólogo, né? Numa psicoterapia, ele consegue manejar isso. Hoje a gente tem excelentes resultados, especialmente, né, quando a gente tem essas interfaces juntos, um psicólogo, um psiquiatra. Mas a partir do momento que teve esse impacto na sua esfera social, isso está tornando o seu dia a dia algo incapacitante, cerceando essa liberdade sua pessoal, aí você tem que procurar esse especialista. Hoje a gente tem um arsenal farmacêutico de grande qualidade, né? Muito pouco efeito adverso, uma melhora muito rápida, uma melhora a partir de 2 semanas, né? Melhora principalmente sintomas, além do humor deprimido, que é o fator nuclear, melhora sintomas de insônia, em relação a ganho de peso. Então hoje a gente tem um arsenal, mas o que eu acho que é o principal é cair o estigma, cair esses estigmas e os mitos, é frescura, não pergunta sobre isso que vai estimular, ele está de corpo mole. Não, gente, tem que acabar com o estigma, esse estigma em saúde mental. A saúde mental está aí, é fator norteante em nossas vidas. Em 2020, a depressão e os transtornos ansiosos vão ser a primeira causa de incapacitação laboral, então em afastamento do trabalho. Então é por isso que é tão precioso a gente trabalhar e derrubar esse estigma. Eu agradeço o Rander de colocar esse espaço para cá e estar estimulando isso. Sim, e muito obrigado pela explanação. Realmente esse mês eu tenho visto que é um caso muito complicado, porque infelizmente muitas pessoas que às vezes estão nesse estado depressivo, eu falo por mim mesmo. Quando eu entrei no estágio meio depressivo, acabei sendo acarretado por várias doenças, gastrite nervosa, estresse, ansiedade. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tenho vontade de comer, não tenho vontade de fazer nada e não sei como fazer para melhorar. Então eu vejo que tem muitas pessoas nesse estágio que acham que às vezes é falta de dinheiro, às vezes é a falta só de uma espiritualidade, mas eu entendo que é uma transformação interna por completo. É a pessoa realmente entender o porquê dela estar ali, o propósito de vida dela. E eu acredito que quando a pessoa começa a procurar essa autoajuda primeiro dentro dela, às vezes não é de fora, algo de dentro ela começa a se transformar. Eu acho que é um poder muito incrível, que acontece. Porque tem muitas pessoas que querem ficar buscando ajuda só do Google, quer buscar remédios caseiros, quer buscar tudo, soluções que estão vindo de fora. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tomei muito medicamento, E até eu tenho uma saúde muito boa, porque eu acredito que as coisas, quando se fala de melhora, parte de dentro para fora. Claro que em muitos momentos a gente vai precisar de uma terapia, de uma ajuda, de uma medicação, mas não pode ser tudo vindo de fora para dentro. Sim. É muito importante quando vem. E eu queria te fazer uma pergunta agora, ou na verdade pedir uma dica. O que você falaria como um psiquiatra, como uma pessoa gabaritada, que pessoas nesse estágio chegam a você, o que você falaria agora para uma pessoa que, se ela falasse para você assim, doutor, eu
eu quero me matar, estou numa depressão profunda, não aguento mais. Me dá um conselho para me dar pelo menos um norte. Que conselho que você daria para isso? Então, a partir desse momento, a partir do momento que há um desejo, né, pela aniquilação pela própria vida, a gente tem que engajar essa pessoa num projeto terapêutico singular, ou seja, um projeto de tratamento voltado para a individualidade dessa pessoa. Então, com certeza, se ela chegou a esse momento de querer fazer esse autoextermínio, há uma angústia existencial muito forte. Então, para isso, eu vou ter que endereçar ela para um espaço de acolhimento. Então, acolher essa queixa, mas de uma forma empática, né? Ou seja, se ela não achou esse lado empático em outro lugar, cabe ao especialista, cabe ao terapeuta e cabe às pessoas próximas ter um acolhimento empático dessa angústia, endereçar ela para um tratamento talvez medicamentoso, né, para no momento de impulsividade, ela ter uma ferramenta para fazer uso, entrar com um tratamento com antidepressivo, montar uma retaguarda de cuidados, né? Então aproximar familiar, aproximar comunidade espiritual, aproximar amigos para fazer esse contorno social e trabalhar muito essa questão de querer localizar essa angústia, né? Porque a medicação ela vai tratar sinais, sintomas nucleares, por exemplo, esse humor deprimido, essa falta de esperança, essa falta de prazer nas atividades habituais, mas localizar essa angústia, a gente vai trabalhar sobre essa angústia, né? Então é difícil achar uma palavra específica, mas pessoalmente eu posso te falar que as desconstruções da vida, elas geram a maior oportunidade que o quê? É a reconstrução, é desejar novamente, escolher novos caminhos, novos trajetos e sempre refazer sua biografia. Isso é a coisa mais incrível, as transformações da vida. Sim, muito obrigado. E isso é muito fato, porque é tão incrível quando você vê, vou dar um exemplo aqui, eu morava numa cidade que era relativamente boa e parecia que estava bom, tudo tranquilo, e de repente eu acabei tendo que mudar de cidade. Para mim foi um impacto, porque eu não queria, achava que ia ser ruim, cidade grande, blá 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 blá. Não queria, não estava satisfeito. E eu fui contra a minha vontade. Então, eu fui, e quando eu cheguei lá, comecei a vivenciar o que você falou, uma reconstrução. Eu olhei e falei, meu Deus, isso é muito melhor do que eu vivia.